Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo vai dar sequência à nossa série sobre os fundamentos do serviço social. Hoje nós vamos trabalhar especificamente a questão Brasil, né? Vamos dar início agora à discussão inspirada no livro do professor Aguiar, Antônio Geraldo Aguiar, Serviço Social e Filosofia das Origens Araxá. Hoje nós vamos discutir especificamente o aspecto que ele trabalha, a igreja, o tomismo e o serviço social. Espero que vocês gostem. Por favor, confirem logo após a vinheta. Bom, gente, vamos trabalhar então a relação igreja, tomismo e serviço social. Nós vamos iniciar exatamente a sistematização que o professor Aguiar trabalha no seu livro. Ele vai começar trabalhando, contextualizando a Igreja Católica no século XIX e XX. E aí ele vai dizer para a gente que no século XIX, na Europa, os operários vivem uma condição de extrema miséria, e essa condição de extrema miséria, causada em virtude do processo de industrialização e urbanização, vai agudizar as problemáticas sociais que os trabalhadores vivenciam, sobretudo os operários no chão de fábrica, e isso vai fazer eclodir a questão social. Nós já temos um vídeo aqui no canal discutindo especificamente a questão social. Então, se você não viu esse vídeo, eu sugiro que você vá lá e assista, porque vai esclarecer. Bom, nós sabemos que a questão social é fruto da correlação capital-trabalho, e nesse vídeo eu vou detalhar melhor. Então, o que é que acontece? Quando há o processo de industrialização e urbanização na Europa, as condições de vida da classe trabalhadora vão piorar muito. Então, vai se agudizar o processo. Os trabalhadores vão trabalhar extensas jornadas de trabalho sem proteção trabalhista. As mulheres grávidas vão trabalhar, crianças trabalham, porque não existe regulamentação que crie regras para a proteção do trabalho neste momento. Então, as condições de vida da classe trabalhadora vão piorar significativamente. E aí, a igreja vai perceber a necessidade de intervir nessa realidade. A igreja vai entrar nesse momento para intervir nessa realidade no campo social, ok? Só que a percepção da igreja diante essa crise não é uma percepção que considera os fatores sociais, econômicos, culturais, não compreende a relação de exploração do capitalismo, a relação capital-trabalho. A igreja não vai ter essa percepção diante da crise. Como é que a igreja vai enxergar isso? A igreja vai enxergar essa problemática como um problema moral da sociedade. Então, a igreja vai dar um enfrentamento moralizante junto às expressões da questão social. O que é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Os ideólogos da igreja, a igreja acredita que todas essas expressões da questão social que vêm eclodindo, que eles não enxergam inclusive como expressões da questão social, eles enxergam como problemas sociais, no sentido de individualizar a problemática e de culpabilizar o indivíduo. Então, a igreja acredita que essas problemáticas, elas surgem em virtude da decadência moral da sociedade, do pecado. Então, as pessoas que não bebem dos preceitos religiosos da igreja católica especificamente, pessoas que não têm, né, uma fundamentação moral sólida, vão produzir esse tipo de problemática. Então, a igreja enxerga essas problemáticas como resultado da decadência moral dos valores cristãos. E aí, o professor Aguiar vai seguir dizendo para a gente que a igreja, nesse sentido, vai empreender uma luta tanto contra o comunismo como contra o liberalismo. Então, a igreja vai intervir nas expressões da questão social, vai intervir nessa realidade social, considerando que as problemáticas sociais são fruto da decadência moral da sociedade, em virtude do abandono dos valores cristãos, e aí ela vai, inclusive, criar documentos que são as encíclicas papais, onde ela vai se colocar abertamente contra o comunismo e contra o liberalismo.
professor Aguiar vai seguir dizendo que no século XIX a igreja vai começar a intervir na questão social, mais especificamente através da encíclica papal Rerum Novarum, que vai chamar a atenção da igreja e do mundo a respeito da situação operária e mostrar a sua tarefa e contribuição. Dentro desta encíclica, a igreja vai buscar erradicar o individualismo gerado pelo tipo de economia liberal e impedir o crescimento do comunismo. E isso vai ser condenado, o comunismo vai ser condenado veementemente pelo Papa Pio XI na encíclica Divini Redemptoris de 1937. Então vamos lá. A encíclica Rerum Novarum vai trazer regulamentações para que não haja uma exacerbação da exploração do tipo liberal do individualismo e também para afastar o trabalhador de uma perspectiva comunista. Já a encíclica Divini Redemptoris vai se colocar abertamente contra o comunismo. É uma encíclica, exclusiva para tratar esse assunto. E é importante que a gente perceba a seguinte situação. Quando a igreja coloca que ela é contra o comunismo, que ela é contra o liberalismo, vamos entender as situações. A igreja vai dizer o seguinte, claro que sendo, trazendo um exemplo, sendo lúdica, vai dizer o seguinte, trabalhador aceite a sua condição de exploração porque isso é uma determinação de Deus. Se você nasce dentro dessa situação é porque é determinação de Deus e você tem que aceitar isso pacificamente e resiliente, porque um espírito religioso e verdadeiramente cristão não se revolta. Em contrapartida, empresários explorem, mas não explorem demais. Não exagerem na exploração, moderem. Então, veja, a igreja não é contra a exploração, ela vai ser contra o exagero da exploração. Até porque, a gente falando em liberalismo, neste dado momento histórico, a igreja também é um dos segmentos que detém o maior número de terras e de riquezas no mundo. Então, a gente vai ter esse aspecto especificamente. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, a tarefa da igreja vai ser voltada para a reconstrução da sociedade à luz da mudança moral. Então, a sociedade deve ser reconstruída pela igreja à luz dos fundamentos morais via recristianização da sociedade. Então, a tentativa é trazer esses fiéis novamente para a igreja, trazer esses indivíduos que, segundo a igreja, vivem em situação de decadência moral, fazer com que os mesmos adotem os valores cristãos e passem agora a conduzir a sua vida segundo os ditames religiosos, ok? E para fazer isso, para entrar neste processo de recristianização da sociedade, a igreja vai criar uma ação, um movimento chamado Ação Católica. Isto é importantíssimo que vocês gravem, tá? A Ação Católica vai ser um movimento criado pela Igreja Católica para recristianizar a sociedade. Então, como é que vai ser isso? O professor Aguiar vai dizer que o movimento de ação católica é um movimento de leigos, isto é, daqueles que não são ordenados e que não receberam o sacramento da igreja. Vamos entender. O que são os leigos? São todos os católicos praticantes, fiéis à ideologia da igreja, mas que não são sacerdotes, não são padres, são pessoas comuns que frequentam e que são muito fiéis à ideologia da igreja católica especificamente. Inclusive, a ação católica, nas palavras do Papa Pio XI, vou abrir aspas, é a participação do laicato no apostolado hierárquico da igreja, fecha aspas. A ação católica vai ter a missão de divulgar a doutrina social da igreja para reformar a sociedade. Então, a sociedade deve ser reformada via valores cristãos e a ação social vai ser um elemento, vai ser uma estratégia para divulgar esta ação da igreja. Então, a ação
social, a ação católica, deve engajar-se na reconstrução da sociedade, utilizando a igreja como seu grande instrumento para a propaganda da sua doutrina social, ok? Bom, como é que o serviço social vai entrar nesta relação? Vamos lá. O serviço social no Brasil, ele vai ser fruto da ação desenvolvida pela Igreja Católica no campo social. Vamos entender isso. Dentro da preocupação com a recristianização da sociedade, nós vamos ter uma figura muito importante que vai ser a figura de Dom Leme, né? Dada a sua capacidade de liderança, ele é um bispo, né, da igreja, e ele vai ter uma capacidade de liderança e de intelectualidade muito interessante, segundo o professor Aguiar, e isso vai fazer com que ele organize esse movimento. Dom Leme, ele vai se preocupar muito com a formação desses leigos ou laicato, leigo ou laicatos é a mesma coisa, são sinônimos, na conquista dos intelectuais, e ele vai ser um grande responsável pela criação da Universidade Católica do Rio de Janeiro, inclusive também da aproximação da igreja com o governo. Então, Dom Leme ele vai se preocupar muito em formar intelectuais. Ele, né, vai criar a primeira escola de serviço social, Universidade de Serviço Social, e vai aproximar, e vai haver uma aproximação com o governo. Porque, veja, para que a ação católica ela tenha, de fato, qualificação e ela tenha a maior possibilidade de ter êxito nas suas metas, né, nos seus desejos, ele vai precisar formar um grupo de pessoas bastante qualificadas na doutrina social da igreja, e para que ele tenha esse grupo de pessoas muito qualificadas na doutrina social da igreja, ele vai ter que formar a intelectualidade, ele vai ter que formar intelectualmente essas pessoas para entrar nesta tarefa da recristianização da sociedade. Agora, lembrando, formar a intelectualidade aqui segundo os valores cristãos católicos especificamente, não é a intelectualidade dentro de uma perspectiva plural, né? É dentro de uma perspectiva estritamente religiosa. E aí, Dom Leme, juntamente com outros bispos, vai se preocupar com isso, vai, inclusive, formar a Confederação Católica, que vai acontecer primeiro em São Paulo e em seguida Olinda e Rio de Janeiro. Nesta confederação, que é como se fosse uma conferência, um seminário, reúne todas as pessoas importantes da igreja, eles vão se reunir para pensar como a sociedade deve ser reformada, né? E que ele, inclusive, vai dizer, aspas, reformar a sociedade, para reformar a sociedade é preciso ser santo. As palavras de Dom Leme no livro Serviço Social e Filosofia, das origens Araxá, do professor Aguiar. Então, para reformar a sociedade é preciso ser santo, seguir rigorosamente os valores da igreja. Então, a igreja, a partir daí, vai desenvolver um trabalho junto, primeiramente, à juventude feminina católica, que vai acontecer no dia 1º de julho a 12 de agosto de 1932, que vai ser ministrado esse curso pela Mademoiselle Christine de Hentheim. Me perdoem se a minha pronúncia não está correta, não falo inglês, então eu já peço desculpas, tá? Essa Mademoiselle, ela é a presidente internacional da Juventude Católica e ela vai vir para o Brasil para ministrar esse curso. Então, a primeira ação, o primeiro grupo a ser escolhido por Dom Leme na tarefa da recristianização da sociedade vai ser o grupo, a Juventude Feminina Católica, ok? Que, inclusive, vai ter muitos pré-requisitos para que essas mulheres possam, né, participar. Então, precisam ser realmente católicas, fervorosas, junto à igreja, né? A gente vai ter aí muitos critérios, né, pautados numa lógica bastante arcaica para que elas possam ser aceitas. E aí nós vamos ter o germe para a criação das primeiras ações sociais. É dentro deste grupo de ação católica, dentro da juventude feminina católica, que vão surgir as primeiras assistências sociais, as protoformas das primeiras assistências sociais. Por quê?
protoformas, porque essas assistentes sociais bebiam de uma perspectiva caritativa, filantrópica, assistencial, religiosa, moralista, né? Não é o perfil do assistente social que hoje nós seguimos e que hoje, né, nós executamos o nosso fazer profissional. Por isso que são protoformas. O que são protoformas? São primeiras formas ou são formas primitivas, ok? E aí a gente vai ter, né, para formar essas primeiras assistentes sociais, nós vamos ter o papel fundamental da escola católica, da primeira escola católica que nós vamos ter, a Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC Rio de Janeiro, vai ser muito importante nesse papel e vai organizar, inclusive, toda essa situação. Bom, então as primeiras escolas de serviço social vão beber desta perspectiva, as disciplinas vão ser cuidadosamente pensadas para formar essas assistentes sociais, né? Então a gente vai ter, inclusive, a Escola de Serviço Social de São Paulo, que vai nascer do Centro de Estudos e Ação Social, SES, dentro da PUC Rio de Janeiro, que vai formar essas primeiras assistentes sociais dentro desta matriz de pensamento. Então, o serviço social ele vai nascer ligado à igreja, a serviço da ideologia católica, e a sua sustentação filosófica vai ser o neotomismo. O que é o neotomismo? É importante a gente saber. O neotomismo é uma filosofia inspirada em São Tomás de Aquino, um santo da Igreja Católica. Então, a fundamentação teórica para essas primeiras assistentes sociais, para a Universidade Católica do Rio de Janeiro, nesse primeiro momento, a fundamentação filosófica vai ser o neotomismo. Não é de se estranhar, porque vai ser o neotomismo, que é uma filosofia de inspiração em um santo da igreja, São Tomás de Aquino. Porque vejam que eu disse anteriormente que o Papa Pio havia dito que para reformar a sociedade é preciso ser santo. Então, se ele considera que para reformar a sociedade precisa ser santo, nada mais coerente do que buscar uma filosofia de um santo da Igreja Católica, né? E aí o serviço social, ele vai ter essa formação doutrinária e moral, e o aspecto técnico só passará a ter importância no serviço social muito depois, com a influência norte-americana, que nós não vamos tratar aqui, ok? Então, o serviço social, ele vai ser assumido nesse primeiro momento como uma vocação, dentro da esfera da divindade. Neste primeiro momento, a percepção que se tinha é que, para ser assistente social, você precisa ter uma vocação, né? Dentro de uma lógica metafísica, né? Como se fosse, de fato, uma coisa sobrenatural. E aí a gente vai ter esta perspectiva, o tomismo, né? E o neotomismo, especificamente o neotomismo é a reconfiguração, é o reajuste, a nova roupagem do tomismo, que é de inspiração na lógica da Igreja Católica, mas nós vamos, especificamente em São Tomás de Aquino, mas nós vamos trabalhar tomismo e neotomismo no nosso próximo vídeo. Então, de modo geral, são esses os principais aspectos. Então, são esses os principais aspectos que esta parte do livro do professor Aguiar vai trabalhar. Eu espero que tenha servido para introduzir a discussão para vocês, eu espero que tenha ajudado a clarear um pouco, né, a percepção, né, do que a gênese do serviço social no Brasil, o movimento de ação católica e toda essa perspectiva, ok? Eu sugiro que vocês façam a leitura do livro, por favor. A aula que eu estou dando aqui é apenas introdutória, não substitui de forma nenhuma a leitura na integralidade do texto, tá bom? Então, por favor, façam a leitura, espero ter contribuído com vocês. E, por favor, se vocês gostam do conteúdo que nós produzimos aqui, curtam esse vídeo, é bem importante. A forma como a gente faz a leitura da audiência aqui no YouTube é com as curtidas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu gostaria muito que esse ano nós conseguíssemos bater os 10 mil inscritos, né? A gente produz um conteúdo, a gente tenta pelo menos produzir um conteúdo de qualidade aqui, demanda tempo, demanda esforço, e a gente gostaria que, né, a gente tivesse resultados, né, realmente significativos. Então, nos apoiem nesse sentido. Muito obrigada e até o próximo vídeo.